A entrevista de emprego não é um simples bate-papo, como muitos recrutadores acabam falando, e tem sim coisas que você não deve falar, que você tem que evitar, e coisas que você pode falar. Nesse vídeo eu vou abordar tudo aquilo que te prejudica se você falar numa entrevista de emprego. Então fica comigo, eu sou Andréa Marinho, sou psicóloga e sou mentora de carreira. Me relate um ponto fraco ou um ponto de melhoria ou um defeito seu. E aí você responde o seguinte: bom, acredito que um ponto fraco é perfeccionismo. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu busco fazer as coisas realmente com perfeição, olhando os detalhes de cada coisa. É agora que toca aquela campainha de... Gente, perfeccionismo. Essa é uma das coisas que sim, você deve evitar falar durante uma entrevista de emprego, porque é o seguinte, um dia já colou, fez sentido, tanto que chegamos ao ponto de se tornar uma palavra clichê, que já não é mais utilizada nesse contexto. A verdade é que muita gente se deu bem falando do perfeccionismo, porque principalmente em empresas menores, onde o recrutador ele não tem uma bagagem profissional, não tem um conhecimento, por exemplo, de perfil comportamental. Então ele pensava o seguinte: nossa, uma pessoa que trabalha com perfeição, eu quero essa pessoa na minha equipe a qualquer custo. Só que hoje já é considerado clichê, todo mundo conhece e sabe que é uma jogada do candidato para tentar se dar bem. Agora, as grandes empresas, profissionais que já se capacitaram ainda mais, vão ter conhecimento de perfil comportamental. Então, o que a pessoa faz quando ela fala isso é passar uma imagem de alguém que é muito inseguro. Por quê? Porque o perfeccionismo, ele é característica de um perfil comportamental, é uma característica que puxa toda uma bagagem negativa, que é a pessoa que é muito insegura, por isso ela busca fazer com perfeição, porque ela tem medo de receber críticas, tem dificuldade de lidar com críticas, é uma pessoa que acaba tendo dificuldade em trabalhar em equipe, porque para ela só vai ficar bem feito se ela mesma fizer. Então tem inclusive a questão da lentidão, uma pessoa que trabalha com uma certa lentidão, gasta mais tempo fazendo uma atividade exatamente para que fique perfeito. Então olha aí quantas coisas, que acabam acarretando quando você fala que você é uma pessoa perfeccionista. Então você pode riscar isso da sua lista de coisas para serem faladas durante uma entrevista. Outra coisa é, evite falar de problemas familiares. E aí eu tô falando desde adoecimento, desde briga familiar, de qualquer tipo de confusão, qualquer coisa que pode gerar uma dúvida no recrutador, de que vai acarretar algum impacto no seu trabalho, no seu desempenho, na assiduidade. Então, lembre-se o seguinte, o recrutador, a estratégia utilizada hoje pelos recrutadores é falar que é um bate-papo, entrevista. Olha, fica tranquilo, porque é somente um bate-papo, a gente vai conversar, é para que eu te conheça um pouquinho mais. E a conversa, muitas vezes, ela flui nesse sentido de bate-papo. Para quê? Para que o recrutador, ele fala isso, para que ele desarme você, para que você fique mais tranquilo. E nesse momento que você fica mais tranquilo e você pensa, não é uma entrevista, é só um bate-papo, você acaba revelando coisas que você não revelaria na entrevista. Lembre-se, ele é um estranho e sim, ele está te avaliando. Então tudo aquilo que você falar durante a entrevista vai ser colocado na balança, vai ser pesado sim. Então esse não é o momento. Mas uma coisa que você não deve falar é dar ênfase em pontos negativos. Muito comum também. Então o recrutador, no momento que ele te pergunta, e às vezes nem pergunta, gente, tem gente que assim, que solta, que vai revelando sem nem mesmo ter sido questionado. Mas quando ele te pede, por exemplo, um ponto negativo, um ponto de melhoria, retornando a esse assunto, a pessoa ela dá ênfase. E aí ela traz uma coisa negativa, por exemplo, desorganização. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Ou então, eu tenho um problema de memória, eu esqueço, sabe, das coisas, então eu preciso anotar o tempo todo para que eu não me esqueça. Isso daqui eu tenho dificuldade, isso daqui eu não sou muito bom. O que você está fazendo? Você está dando ênfase, você está potencializando. Agora imagina um outro candidato que ameniza isso e ainda traz uma solução.
Fala que não é a pessoa mais organizada da sua rede de relacionamentos, mas que buscou formas de se organizar. Então, desde que percebeu isso, tem todo um planejamento diário, um checklist das atividades, exatamente para que siga aquele cronograma, não ficando preso a ele, é claro, mas flexibilizando diante das demandas que aparecem. Então, olha aí, essa pessoa tá falando o quê? Ela tá trazendo aí um ponto de melhoria, né, um ponto negativo do perfil dela, só que ela já tá trazendo uma solução, ela tá trazendo evolução, como que ela tem melhorado. E é isso que você precisa fazer nesse momento. Traga sim, você precisa ser sincero, escolher, claro, um ponto de melhoria que não vai impactar para aquela vaga. Eu não posso falar que eu não sou organizada, se eu vou trabalhar organizando arquivos, de maneira alguma, né? Mas traga sim, com sinceridade, um ponto de melhoria, amenizando ele, falando que é um pouco, sabe? E trazendo também a solução para essa situação, o que você está fazendo para você melhorar. O próximo ponto é a mentira. Então, você não deve mentir em hipótese alguma. Algumas pesquisas indicam que a mentira é um dos principais fatores que levam um candidato a ser reprovado durante um processo seletivo. A grande verdade é que aquela pessoa que sabe mentir, ela pode até se dar bem na entrevista, ela pode passar na entrevista, mas ela pode ter problemas depois. Ela pode, inclusive, ser demitida por conta disso. Porque ela diz que sabe fazer tal coisa, que tem experiência, chega lá na empresa e precisam que a pessoa realmente domine, que a pessoa já chegue jogando. E ela pensa o seguinte, o candidato pensa, mas aí eu vou ter tempo para me preparar, vou ter tempo para estudar, para aprender a fazer isso. E muitas vezes não tem que chegar jogando e nesse momento a visão que você passa é de que você não foi uma pessoa honesta e a questão é, será que vamos querer uma pessoa que não foi honesta no nosso time? Uma pessoa que nos enganou e que não tá conseguindo performar da forma como a gente gostaria? Então, esse eu diria que é um erro fatal durante as entrevistas, não faça de maneira alguma. Antes de passarmos pro próximo ponto, eu quero te convidar. Se você tá gostando do vídeo, deixa aqui o seu like, deixa também os seus comentários, sugestão de conteúdo, algo que você talvez esteja tendo dificuldade, ou eu vou te responder diretamente aqui nos comentários, ou eu vou fazer um vídeo para trazer todos os pontos e auxiliar você na sua recolocação, na sua empregabilidade. E claro, se você não está inscrito no canal, também te convido. Vem fazer parte dessa família que está crescendo, temos conteúdo novo aqui todos os dias, ok? Bom, gente, a próxima dica é o seguinte, jamais fale alguma coisa que vá contra os valores, a missão, a visão, os valores da empresa. Mas como assim, André? Eu não sou louco de falar algo assim. Gente, a questão é que muitas vezes a pessoa acaba falando sem saber. Por exemplo, se a empresa ela valoriza muito a questão do trabalho em equipe, tá lá no site, mas aí você não se atentou, ou você não pesquisou, você não estudou sobre a empresa, ou estudou, mas não se atentou, sabe? Não prestou tanta atenção. E, de repente, você traz um exemplo ali, quando as perguntas são comportamentais, situacionais, você traz um exemplo que você não trabalha bem em equipe. Ou a empresa valoriza muito segurança e você traz um exemplo, aliás, traz uma reclamação de uma empresa anterior que estavam se excedendo na preocupação, que você tirou ali, sei lá, o seu óculos de proteção, tirou o seu EPI, só um instante, você foi chamado a atenção e que você não gostou disso. E é uma empresa que preza muito segurança. Isso literalmente é motivo de reprovação. Então tenha muito cuidado. Por isso que é muito importante estudar a respeito da empresa, conhecer missão, visão, valores, para que a sua fala ela seja toda coerente. Agora imagina a situação ao contrário. Se você sabe que é uma empresa que valoriza, que prioriza a segurança e você busca trazer na sua fala a preocupação, sua atenção com segurança, você está ganhando o jogo. Tá? Então fique muito atento a isso. E utilize todo o tempo que você tem da entrevista a seu favor, ok? Esse é o vídeo parte 1 e nós teremos o vídeo parte 2, a continuidade de coisas que você jamais deve falar em uma entrevista de emprego, porque são passíveis de reprovação. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se não está inscrito, inscreva-se e deixa também seus comentários que eu vou responder você. Deixa aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.